Oi, galerinha do terceiro ano. Então, eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, para dar uma repescada na aula que a professora passou pra vocês. Inclusive, eu achei ela uma excelente professora. Prestem atenção nas aulas dela, filosofia. Ela é uma excelente professora. Dá pra perceber que ela tem um embasamento muito bom, muito legal. E eu gostei bastante. E aí, assim, o que ela disse, uma questão que ela disse, que eu já faço isso a vida inteira e vocês têm que criar o hábito. Principalmente vocês do terceiro ano que estão indo pra faculdade, se Deus quiser, né? Anotar, tomar nota de tudo. Eu tomei as minhas notas da aula dela e vou dar uma repassada pra vocês agora só no básico, porque teve gente que mandou pra mim, Pro, não entendi direito, não sei o que, então vou dar uma repassada. Ela começa falando do Grundt, que é um teórico italiano, John Grundt é o nome dele. E ela começa falando dele por quê? Porque ele diz que todos somos filósofos. Ele ficou preso durante 6 anos, ele foi o fundador do Partido Comunista na Itália, na época do Mussolini. Então ele fica preso justamente por ser muito contrário ao governo, ele fica preso. E ele, durante esse período que ele fica preso, tem uma anedota que falam, eu já conhecia, falam que passa lá o carcereiro e fala pra ele, né, por que ele lê tanto, né, que ele lê tanto, o que ele faz mais além do que lê, né, e aí ele diz, eu só leio, eu não estudo porque não me deram papéis e canetas, ou seja, a gente tem que escrever pra gente poder passar pro papel que a gente pensa, pra gente conseguir assimilar isso, entenderam? Então tá, dito isso, existe nessa aula, que era o tema da aula, era filosofia, né? O tema da aula era as duas correntes filosóficas, o tema da aula. O que é filosofia? Então a gente já conversou sobre isso, o que é filosofia. Lembra aquela vez que a gente ficou conversando na aula, durante a aula, a respeito de várias coisas e tudo mais, divagando, dando as nossas opiniões e tudo mais. Isso é o filosofar espontâneo, é o filosofar que a gente faz baseado no conhecimento que a gente tem sobre as coisas, baseado no senso comum, nas nossas opiniões e tudo mais. Então o Grundt, ele diz isso a respeito que, né, esse filósofo italiano, ele diz que todos somos filósofos, porque para ele todas as questões humanas é filosofar. Se você para pensar, por exemplo, quem nunca parou para pensar, que a gente já conversou sobre isso, o que é o amor, o que será, o que existe depois da morte, como é que funciona e tudo mais. Então, o que foi, filhão? Você vai buscar a cadeira? Trabalhar em casa com filho é assim, gente, tá? Tá bem difícil, tá puxado. Enfim, voltando. Então, o Grundt, pra ele, todos nós somos filósofos. E aí, achou, filho? Tá bom. Costa a porta pra mamãe. Obrigada. E aí ele disse que todos nós somos filósofos. Daí existe a outra corrente que é mais radical, que diz não somos todos filósofos. Inclusive Platão, ele define em 3 categorias de pessoas. E ele define nos que trabalham, nos que guerreiam, né, nos que lutam, e nos que pensam, né, que seriam os racionais, os inteligentes e tudo mais, que seriam os filósofos, e ele se coloca como filósofo, né? Então fica aí puxando a sardinha pro lado dele. Inclusive ele diz que para governar só seria possível sendo filósofo, porque seria o ápice, no caso, seria o top das galáxias, né? Deixa eu ver o que mais que ela falou lá. Então, a respeito dessa corrente filosófica da que não é sistemática, que é esse filosofar espontâneo que a gente tem e tudo mais,
tem um livro que ela cita lá, do Caio Prado Júnior, O que é Filosofia? Esse livro é um livro muito legal, porque ele fala de um jeito fácil, ele utiliza palavras de um jeito que a gente consegue entender, os leigos conseguem entender. E aí ele diz que ele é uma pergunta muito difícil, o que é filosofia, né? A gente pode até colocar lá etimologicamente o sentido da palavra, vai dar, né? Philos, Sofia, amor à filosofia, né? Mas assim, o que é filosofia é de fato uma pergunta bastante problemática, bastante sistemática. E aí ele diz, né, o Caio Prado Júnior diz que ele não pode dizer o que é filosofia, mas ele pode dizer com certeza o que não é filosofia. Que o que não é filosofia é esse nosso filosofar espontâneo, né? Você tá num bar e tá falando coisas tipo, ai, eu não sei, eu acho que depois da morte vem isso e aquilo, e aí fica, tá filosofando. Não, né? Tem os teóricos, os filósofos desta corrente sistemática que dizem que não, que isso não é filosofar, que existe um banalizar do filósofo nesse caso, por conta disso. Por quê? Porque eles não têm um embasamento teórico, né? Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não conheço, né? Por exemplo, a professora disse lá uma coisa bem estruturada, eu achei, que só porque eu conserto um sapato, pego lá uma cola e conserto um sapato, eu sou sapateira? Não. Só porque eu frito um ovo e no fritar o ovo existem ali várias reações químicas e tudo mais, né, que a professora Tawane pode explicar muito melhor que eu, significa que eu sou química? Não, não sou química, né? Então, assim, então só por eu divagar sobre algumas coisas significa que eu sou um filósofo? Não, não significa, você não conhece as teorias e tudo mais. Então, o que a gente chama atenção nesse ponto, e eu concordo nesse ponto, é preciso conhecer os que vieram antes, porque são eles que constroem o embasamento que a gente precisa, eles que dão pra gente a noção das teorias pra gente dizer o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Mas o Grunch diz que todos somos filósofos. Mas aí tem a outra, né, a Cristina Mauro Iglesias, que ela diz que não, absolutamente, não são todos os homens que são filósofos. Então você tem que conhecer as teorias, você tem que estudar as correntes filosóficas para você saber qual você vai reconhecer como certo, como correto, né? E para você poder reconhecer alguma coisa como correto, você precisa estudar, ter um embasamento sobre isso. É muito parecido, por exemplo, a minha área também, história, os historiadores. Os historiadores têm várias correntes historiográficas e cada um estuda, tem o seu embasamento para ele poder seguir aquela corrente historiográfica, para ele poder estudar aquilo, porque ele concorda com aquilo, né? Então, por isso que existem divergências e tudo mais, e isso é muito legal, o estudo é muito válido, porque eu já disse isso, o conhecimento não é construído apenas com uma ideia, isso não existe, não existe. Tem que existir essas múltiplas ideias para que a gente possa construir o conhecimento. Por isso que eu gosto muito do método socrático, que ele parte da ignorância, ele parte do não saber, né? Ele parte ali, ele coloca um conceito, por exemplo, o que seria o amor? E aí, o amor é o que eu sinto pelo meu esposo, não sei o quê. Mas amor também não seria uma coisa, por exemplo, eu amo tanto café, não seria um amor? Então, assim, aí a gente parte não, eu não sei o que é o amor. Então, vamos construir junto? Então, isso eu acho muito legal, que é o método socrático, que é baseado na ironia e maiêutica, que a ironia é o primeiro passo,
que ele faz você dizer que não sabe, e aí dali, você reconhecendo que não sabe, a gente começa a construir um conhecimento. Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei a respeito dessa aula dela. Que os filósofos sempre tem, né, essa coisa de... Teve os pré-socráticos, aí depois vem Sócrates, depois vem os outros, vem os contemporâneos e tudo mais. Então, sempre que aparece um, ele diz que o anterior estava errado. Não, ele estava errado, eu que sou certo, não sei o que, sempre existiu isso. Mas, no geral, os filósofos, eles têm uma busca pela verdade. Uma busca pela verdade. Porém, a busca pela verdade sempre baseia na dúvida. Filósofo nunca conclui nada. Não, absolutamente não diz assim... a gente parte da dúvida, fica essa dúvida no ar, até o próximo vir e começar a vasculhar essa dúvida de novo. Entenderam? Então, tem essa coisa do espontâneo com o sistemático, o filosofar espontâneo e o filosofar sistemático. É isso que ela coloca na aula. E aí, galera, ela faz isso como ela diz que a aula não é nenhuma aula, é uma provocação para fazer vocês pensarem a respeito. E ela coloca uma atividade que vai ser a atividade que eu vou pedir para vocês para a próxima semana. Então, amanhã, dia 7, tá? Amanhã, dia 7, começa a valer a partir de amanhã, dia 7, para vocês me entregarem na próxima quinta-feira. Produzir um pequeno texto que vocês vão apresentar, vocês vão colocar ali nesse texto essa dicotomia. O que seria isso? Essas duas ideias. Vocês vão apresentar essas duas ideias, vocês vão pesquisar lá, filosofar espontâneo, filosofar sistemático, e vão apresentar as duas ideias, o que é uma, o que é outra. Baseado nessas duas vertentes, vocês vão escolher uma como sendo a que vocês acreditam. Por exemplo, todos os homens são filósofos? É válido esse nosso filosofar espontâneo? Ou não? Ou a teoria, ou o filosofar sistemático seria o melhor, o mais correto, vamos dizer assim. E só que vocês vão fazer isso com argumentos bastante criterioso, bastante específico, pesquisar, ter um embasamento teórico legal para poder escrever esse texto. Ó, presta atenção, tá bem explicadinho aqui. Vocês vão pesquisar sobre o filosofar espontâneo e o filosofar sistemático. Vão escrever a respeito dos dois, vão apresentar os dois nesse textinho de vocês. E aí vocês vão escolher uma para vocês dizerem com os argumentos de vocês, que sejam bastante criterioso, bastante crítico, pensando bastante, e dizer por que você acha que aquele é o top. Legal, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu dei uma repassada para vocês entenderem melhor. Legal? Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem em casa. Se Deus quiser, logo a gente vai voltar e vai ficar tudo bem de novo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima!